queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos de volta às terça-feira, né? Tivemos na série que o irmão Jones deu, devido à agenda dele, ele não pôde cumprir na terça, por isso foi na quinta. Então voltamos agora para o nosso dia, terça-feira. E nós vamos começar uma série muito importante porque nós seremos testemunhas oculares, né? Dos últimos acontecimentos para a volta de Jesus. Principalmente quem estiver vivo até a volta de Jesus vai passar por todos esses assuntos que nós vamos tratar aqui nesse mês de janeiro. E hoje vamos falar sobre a preparação para a chuva serôdia, que é uma profecia que estamos vivendo, né, irmão Ricardo? E conosco está o irmão Ricardo César, da Sembra, e ele vai falar sobre esse assunto conosco. Seja bem-vindo, irmão, e obrigado por aceitar nosso convite. Graça e paz a todos. É um prazer estar com os irmãos e o convite é do Senhor, né, jamais poderemos negar. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui nessa igreja digital e ao estudar, ao preparar o material, eu confesso aos irmãos que já tem várias semanas, quando eu recebi a oportunidade de participar, vim trabalhando no material, mas ao abrir o nosso formulário de pedido de oração, nós temos 2 formulários, um que compartilhamos aí, né, com a irmã, os irmãos aí da ASPA, e outro aqui com os irmãos aqui da Grande Goiânia. Eu fiquei um pouco incomodado, eu fui incomodado por Deus e eu preciso de compartilhar com os irmãos 2 textos bíblicos para a gente fazer a abertura da nossa mensagem. Nós vamos falar sobre a preparação para o retorno de Cristo e os sinais que nos geram esperança. A mensagem não é para trazer nenhum tipo de sentimento de medo, de pânico, tá? Pelo contrário, quanto mais as coisas marcam a vinda de Jesus, quanto mais o mundo entra nos colapsos dos sinais, maior deve ser a nossa expectativa e nossa felicidade, porque o nosso Pai se aproxima. É a confirmação de que Ele é fiel e que a palavra dele não vai falhar. Mas aconteceu um fato que, juntamente com essa questão de avaliar os pedidos de oração, que eu preciso compartilhar com os irmãos um texto. Antes de mais nada, eu quero ler aqui, juntamente com os irmãos, eu vou ler o texto e o comentário bíblico desse texto, tá? O texto está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Não aconteça que eu venha e fira a terra com uma maldição." O comentário bíblico a esse respeito diz que nessa época, que precede imediatamente a segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, Deus chama homens e mulheres que preparem o povo para estar em pé no grande dia do Senhor. Deve ser realizada, nestes últimos dias, uma obra exatamente como a que João fez. O Senhor está dando mensagens a seu povo através dos instrumentos que ele escolheu, e ele deseja que todos deem ouvidos às admoestações e advertências que ele envia. A mensagem que precedeu o ministério público de Cristo foi: arrependei-vos, publicanos e pecadores, arrependei-vos, fariseus e saduceus, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. A nossa mensagem não deve ser de paz e segurança. Como um povo que acredita no breve aparecimento de Cristo, nós temos uma mensagem definida a dar. E qual é a mensagem? Prepara-te, prepara-te, prepara-te para encontrares com teu Deus. Amós 4, versículo 12. A nossa mensagem precisa ser tão direta quanto foi a de João. Ele repreendeu reis por sua iniquidade. Apesar do perigo que sua vida corria, ele nunca permitiu que a verdade vacilasse em seus lábios. Nossa obra nesta época deve ser feita com a mesma fidelidade que João fez. E, infelizmente, nesse tempo de apostasia quase universal, nós somos chamados por Deus, como seus mensageiros, a proclamar a sua lei no espírito e no poder de Elias. Como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou a atenção para os 10 mandamentos, nós devemos dar em tons claros a mensagem. E qual é a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7.
Com o fervor que caracterizou o profeta Elias e João Batista, devemos nos esforçar a fim de preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Bem, essa parte de nos esforçar foi exatamente o que fez com que o Espírito Santo movesse meu coração para buscar na Bíblia uma resposta de uma comoção que eu vi, Senhor, por que estou preparando, estou tendo o privilégio de mais uma vez ler e vou ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos e as irmãs naquele grupo sobre a sua vinda, e o Senhor vem me chamar essa atenção, de nos preparar, de entender a seriedade do tempo que nós estamos vivendo. Há poucos dias atrás, nós estávamos aí reunidos nas igrejas, os irmãos dos grupos, igrejas, e os irmãos estavam fazendo um culto especial à virada do ano, recebendo o novo ano. E muitos irmãos procuraram, né? Abraçavam, cumprimentavam e falavam Feliz 2025, Feliz 2025. Aquele compartilhar de uma esperança, quase que no modo automático, que as pessoas fazem de maneira comum. Já não é mais nada de especial. Até que uma irmã da assistência social chegou próximo de mim, ela olhou para mim, ela viu que eu estava com um semblante um pouco assim reflexivo, e ela falou assim, irmão, no que o irmão está pensando nesse momento? Eu estava de olho a um casal, um irmão já mais maduros na fé, e já tinha conversado com esse irmão, que ele gosta muito de participar, de cantar na igreja, e as palavras que ele compartilhou comigo me fizeram, né, ficar um pouco reflexivas. Eu disse, irmã, eu estava conversando com o irmão, e ele disse o seguinte, a próxima palavra de feliz que eu quero receber é de Jesus, vindo nos céus, falada, seja feliz, meu filho, venha receber o reino que eu preparei por você como herança. Porque o mundo, ele vai de mal a pior. Não é sábio, da minha parte, falar uma palavra simplesmente como costume, feliz 2025, feliz 2026, 27, os anos que correrem, porque, na verdade, nós sabemos que a nossa mensagem é uma mensagem decisiva que há de fazer a diferença entre vida, morte, bênção ou salvação. E é exatamente por isso que, ao ler os pedidos de oração, ao entregar esses pedidos a Deus e pedir que Ele falasse com os irmãos, o Senhor trouxe a palavra até mim e fala, filho, compartilha com os meus filhos, compartilha com seus irmãos, que o mundo realmente vai passar por situações muito difíceis, mas eles devem ter esperança. Mas que para ter uma esperança genuína, é necessário preparo. No ano passado, nós tivemos aqui um trabalho excepcional. Foram 40 dias, falando sobre a libertação, várias libertações, do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência, enfim, foram vários pontos que foram tratados aqui. E eu me recordo daqueles que eu tive o privilégio de ouvir na íntegra e receber o material, que lições foram entregues nas nossas mãos, como Deus entregando através dos seus escolhidos irmãos e irmãs que participaram aqui, pequenas ações que parecem, em alguns momentos, passarem até por desapercebido, mas que nós precisamos ter em mente. Nós não podemos mais deixar. Existe no mundo, no conhecimento das ciências humanas, assim como as ciências dos céus, uma palavra que na língua portuguesa, aliás, a língua portuguesa é a língua mais complexa, né, com o maior número de artigos, vocábulos que tem no mundo, uma palavra chamada ignorância. E a Bíblia fala da ignorância. Mais especificamente, existem dois tipos de ignorância. Existe a ignorância da pessoa que não teve conhecimento a respeito de algo, não teve nenhuma instrução, não foi orientada por alguém a respeito de uma atividade, de um comportamento. Esse é o ignorante por não saber. E existe o outro tipo de ignorância, que é aquela que a pessoa recebeu, ou pelo menos em parte, e ela de repente fala, não vou continuar não, isso aí não me interessa, meu jeito de ver as coisas é diferente. E alguns chegam a dizer, é melhor você não me falar sobre isso. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já devem ter passado por essa experiência, de ao levar a palavra do Senhor, alguém dizer assim, não, é melhor que eu não fique sabendo, não quero me envolver, porque no final das contas, se eu não souber, eu não tenho culpa. E nós sabemos que a realidade não é bem assim, né? Esse segundo tipo de ignorância é o pior, porque pessoas com esse segundo tipo de ignorância chamarão
dirão que estiveram na igreja, que conheceram a Bíblia, que fizeram boas ações, que foram voluntários em vários projetos, nas suas ofertas, mas Jesus vai virar para eles e vai dizer assim: se afasta de mim porque eu não conheço vocês. Vocês não quiseram me ouvir. Quando eu falei, quando eu enviei a palavra, vocês ignoraram. Quando eu disse que você deveria pensar muito e falar bem pouco, dar o lugar para o outro, aprender a ser simples nas suas escolhas, entender, como nós lemos aqui no primeiro texto, que é necessária a conversão do coração dos pais aos filhos. Filhos, irmãos, só vão voltar para a igreja quando nós convertermos o nosso coração a Jesus. Quando nós entregarmos os nossos corações de tal forma em amor a Jesus, que haja uma transformação, uma reforma, uma regeneração tão profunda, que os filhos vão ser chamados, vão ser tocados pelo Espírito Santo a dizer: um milagre aconteceu na vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô. O que está acontecendo? Quem é esse que teve esse poder de fazer essa transformação? Aí sim, os filhos vão converter o coração aos pais. Os filhos vão olhar para a igreja, vão olhar para o seu povo com desejo de andar com eles, porque aquele que fez esse milagre, o maior milagre de converter a minha pessoa, é digno do olhar dos meus filhos e dos filhos de cada um de nós. Nós vivemos num tempo de incerteza e de transformação. A Bíblia e o Espírito de profecia nos alerta sobre os eventos que precederão a segunda vinda de Cristo. E essa mensagem ilumina esses sinais e encoraja uma preparação espiritual profunda, centrada em Jesus, nosso Salvador. E eu quero reforçar, irmãs e irmãos, o que você recebeu no ano passado, no trabalho de cura, de libertação, de entrega da sua vida a Jesus, de confiança, precisa de ser colocado em prática. Nós temos ouvido os irmãos fazerem pedidos, poucos agradecimentos, e a Bíblia diz que nós temos que ser gratos em tudo. Nós pedimos muito e agradecemos quase nada. Até as provas. Davi deixou muito claro isso nas suas perseguições. Pessoas, mas por que você não faz alguma coisa para falar com Deus? Ele falou assim: não, se Deus permite que isso aconteça comigo, por mais que esteja doendo, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que ser grato em todo momento. E quando olhamos para os sinais que nós vamos listar aqui agora, eu reforço com os meus irmãos aqui: aceitem viver uma vida de simplicidade, de prática das pequenas coisas que você tem recebido nas lições da escola sabatina, nas mensagens ministradas pelos seus líderes, os seus instrutores na igreja, aqui nesses grupos de oração, nesses grupos de intercessão. Mas, acima de tudo, orem a Jesus para: Senhor, me ensina a te amar de todo o coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Faz-me, Senhor, aprender a escrever, aprender a falar de uma maneira que as pessoas fiquem maravilhadas. Como assim? Eu vendo essa pessoa não sabe, nem estudou direito, mas está falando com uma eloquência, está falando palavras assim tão bonitas, palavras que me cativam, que me atraem. Como que ele aprendeu isso? É a ação do Espírito Santo, é o dom de línguas. Deus quer que os sinais dos últimos dias, que nós vamos falar aqui agora, reforcem em você esse comprometimento de fazer o que é certo, simplesmente porque é certo e porque você está honrando a Deus. Jesus, lá no seu sermão profético, a nossa mensagem é baseada em Mateus capítulo 24, ele delineou sinais que antecederiam a sua volta. Ele diz, no versículo 6 e 7, que guerras e conflitos aconteceriam, e você ouvirá de guerra e rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E nós estamos vendo o que, irmãos? Estamos aí com uma guerra que já há alguns anos vem correndo, da Ucrânia com a Rússia. Nós temos ali no Irã, várias guerras no Oriente Médio, na África, situações de muita tensão, na China, na Coreia do Norte, aquela perseguição profunda. E falando dessas regiões da Ásia, nós temos muitos irmãos, missionários voluntários, que estão trabalhando lá, orando dia e noite. Nós temos irmãos que aceitaram a verdade, o amor de Cristo, que eles trabalham 14 horas por dia, e muitos deles, eles fazem um ciclo, estão fazendo viradas de noite de oração com Deus. Eles se reúnem escondidos em regiões
afastadas da cidade, para poderem cultuar a Deus em oração. Não são apenas alguns minutos, algumas horas. São 10 horas de oração. Isso já acontece há mais de 2 anos. Porque eles, quando foram levados a mensagem para eles, queriam saber, os missionários chegaram, o que nós vamos pregar? Ele falou assim, prega a Bíblia. Fala de Jesus, fala do que Ele quer para nós, o que Ele tem preparado, o que nós precisamos, como nós precisamos viver para honrar esse que nos amou e pagou um preço tão alto por nossa vida. Também é registrado no versículo 7 que desastres naturais aconteceriam, fomes, pragas, terremotos em vários lugares. Até no Brasil, que não existia terremotos, já temos aí na região sul do país, vários abalos sísmicos, tivemos aquelas catástrofes na região sul, né, de enchentes. Isso traz fome, traz praga. Nós estamos com uma nova onda de epidemia, né? Na verdade não epidemia, mas uma nova onda de infestação de mosquito da dengue da China. Até agora, mais de 73% o número de aumento que aconteceu. As pessoas não estão acompanhando, mas está sendo registrado. Outra questão que é descrita no capítulo 12 sobre o declínio moral. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Jornais, nós somos instruídos a não ficarmos salmos, né? Não porei coisas más diante dos meus olhos, mas você andando pela rua, você ouve a notícia, as pessoas compartilham conosco. Pessoas estão matando por nada praticamente. Recentemente, na região do Rio de Janeiro, um rapaz tropeçou no pé de um traficante, perdão. O traficante irritado matou o rapaz por ter tropeçado no pé dele. E muitas outras coisas que vêm acontecendo. A iniquidade que se multiplica por conta do declínio moral. Já não tem mais respeito pela vida. E nós estamos vendo a sociedade atual nessa realidade, com valores morais que são constantemente desafiados. Espírito de Profecia, irmão White escreve para nós, no Testemunho para a Igreja, volume 9, página 11, o seguinte: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. O segundo ponto, e nós falamos aqui sobre os sinais dos últimos dias, mas também tem outras coisas boas que vão acontecer. A primeira, né, que é citada, que é a pregação do Evangelho por todo o mundo, irmãos. Mateus 24:14 diz assim, ó: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu fiz uma pergunta recentemente para um grupo de jovens, aqui no nosso país: quantos por cento do planeta eles acreditam que já ouviram falar de Jesus? E eu vou dizer para os irmãos aqui que é natural que você e eu que estamos aqui no Brasil, acesso à tecnologia, fazendo culto pela internet, a gente pense assim, a maior parte do mundo já recebeu essa mensagem, falta pouco. Mas não é verdade. Infelizmente, irmãos, menos de 40% da população mundial ouviu falar de Cristo. A população atual ouviu falar de Cristo. Mas Deus não precisa de tecnologia. Deus não precisa do Elon Musk, de satélites, de internet. Ele precisa de homens e mulheres, poucos, que sejam comprometidos com este evangelho do reino, em sair de casa, ao invés de falar sobre as notícias, sobre as preocupações, sobre as angústias que está passando com o filho, com a esposa, com o marido, ele falar do amor de Cristo para o seu vizinho, para a pessoa que bate na porta, para poder fazer uma entrega de uma encomenda. Declara o amor de Cristo para essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer. Mas a tecnologia que nós temos aqui, ela tem permitido que a mensagem de Cristo alcance os confins da terra, cumprindo essa profecia. Nós já recebemos cartas de nossos irmãos na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, na Romênia, que viram materiais que foram feitos por irmãos aqui no Brasil, e com ferramentas específicas do próprio Google, foi traduzido esse material, e esses irmãos dão glórias a Deus, e entraram em contato para dizer, irmãos, continuem a fazer esse trabalho, porque é isso que nós precisamos para concluir a pregação do Evangelho. A irmã White destaca também, o desejado de todas as nações, na página 633, que Cristo virá quando a mensagem do seu amor tiver sido levada a toda nação, tribo, língua e povo. E eu quero dar um reforço aqui. A mensagem do amor de Cristo
Nós nos confundimos e achamos que Jesus está sendo muito propagado no mundo, quando a gente vê várias denominações, pessoas até com boa intenção, pregando a vinda de Cristo, o terror, o apocalipse, né? Os decretos, as pragas. Queridos irmãos, aqui é muito claro, é a mensagem do amor de Cristo é que tem que ser levada a toda nação. E eu e você precisamos de entender isso. Foi por isso que a palavra foi ministrada aqui, fale do amor de Cristo. É Ele que constrange as pessoas. É Ele que pode constranger os nossos filhos, a nossa família, para poder ter uma vida transformada, porque ele, ao olhar com amor, ele não consegue resistir ao amor. No sistema militar, de educação militar, eles dizem o seguinte, que contra o medo, tá? Nas artes de guerra, nas artes de persuasão, para poder tirar informações das pessoas, isso aí no sistema militar, sistema policial também é utilizado para poder conseguir informações, ele diz que contra o medo, você aplica um medo maior. Então, se você, em algum momento, tem buscado a Deus pelo medo, me desculpe, você vai deixar a Deus quando você for colocado diante de uma guilhotina, diante de uma arma na cabeça, diante de uma sentença de morte numa cadeira, enfim. As possibilidades são inúmeras. Mas quando você é levado pelo amor, você entende que o amor de Cristo é mais do que suficiente e a morte desse corpo não é nada. Porque Jesus provou na cruz, quando ele deixou a cruz e deixou o túmulo vazio, que a morte não é o fim para aqueles que estão com ele. A chuva serôdia e o alto clamor é declarado também como sinal da sua vinda. E é o que nós estamos orando, nós estamos reunidos aqui nesses grupos de oração para isso. Ellen White diz que a chuva temporã produz conversão. É o que está acontecendo hoje. E a chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Devemos buscar essa transformação para refletir o caráter de Jesus. O alto clamor será derramado. O Espírito, sobre a influência poderosa do alto clamor, fará com que todo mundo seja iluminado com a glória do Senhor. Então nós precisamos de nos preparar com a chuva temporã para ter uma vida que reflita o caráter de Jesus em amor, em paciência, em perseverança, em domínio próprio. E quando for derramado o Espírito do Senhor para que o alto clamor seja levantado, o mundo inteiro vai ser iluminado com a glória do Senhor. Não tem como esconder. E aí vem também, na sequência desses sinais, o papel dos jovens na obra final. Eu gosto de falar sobre a importância que tem o trabalho das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Os jovens têm um papel vital na conclusão da obra de Deus aqui na Terra. Serviço Cristão, página 42, diz assim: Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão através dos jovens. Eles são vasos de honra, irmãos. E é por isso que nós temos que permitir com que a nossa vida seja transformada em luz, em bênção, em vaso de honra, para que os nossos filhos assumam esse papel. Entendam esse compromisso. Uma outra questão é o compromisso e consagração sobre os jovens. Nós temos vivido aqui na nossa região, sei aí que nas suas regiões também, os jovens que têm aceitado a Jesus, nós temos a maneira, o desejo de honrar. Os jovens buscam vestir uma vestimenta melhor, uma educação polida no jeito de falar, no jeito de se comportar. Não é porque ele está com medo da igreja ou da doutrina, não. É porque ele está conectado com o Senhor. Porque ele olha para o céu e fala, poxa vida, eu quero me vestir melhor, eu quero viver melhor, porque Jesus me amou tanto. É o mínimo que eu posso fazer por ele. Educação, página 271, diz assim, ó, com tal exército de obreiros como os nossos jovens, devidamente preparados, poderão provar como depressa se poderia levar ao mundo a mensagem a um Salvador crucificado, ressurgido e sacerdote à vida. Sabe por que os jovens, irmãos? Porque eles têm energia. Sabe qual que é o papel dos adultos e dos irmãos de terceira idade? Dar ânimo, entusiasmo e entregar as palavras da verdade para que os jovens façam esta obra final de espalhar a palavra do Senhor pelo mundo. Nós temos essa responsabilidade. Nós não temos que se preocupar com o que o irmão A ou B está fazendo, deixando de fazer. A obra é em mim. A obra é com você. A reforma verdadeira é dentro de mim. É dentro de você.
A volta gloriosa de Cristo, a sua segunda vinda, será um evento literal e visível. Nós sabemos que o retorno de Cristo será triunfante. Mateus 24:30 diz assim: e então, depois de todas essas coisas que passaram, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E nós devemos viver constantemente essa expectativa e a preparação para esse dia glorioso. Irmão White diz que no grande conflito, na página 640, que logo aparecerá no Oriente uma pequena nuvem negra e saberemos que é o sinal do Filho do Homem. Meus irmãos, diante dos sinais que se cumprem, nós somos chamados a uma entrega total a Cristo. Ele é a nossa esperança e salvação. E somente com uma preparação genuína e sincera é que nós vamos alcançar este privilégio de viver na presença do Senhor. Eu fiz uma pesquisa recentemente e estávamos vendo sobre lutadores de esgrima. Esgrima são aquela arte de espadas. E eu fiquei impressionado que os lutadores medianos, e muitos deles não conseguiram nem serem classificados para ir para as últimas Olimpíadas. Eles treinam de 6 a 8 horas, 6 dias por semana. Eles só descansam um dia. 6 a 8 horas. Detalhe, eles estudam, têm outros compromissos de trabalho, e aqueles que são os atletas olímpicos, eles chegam a treinar 11 horas por dia. Próximo das Olimpíadas, chega a 10, 11 horas por dia. 6 dias por semana. Eles descansam apenas um dia. E eu fiquei pensando também sobre como que é a educação, o desempenho dos jovens que estão recentemente fazendo preparação para universidades. Há pouco tempo atrás eu também fiz a prova para estudar, para cursar um curso superior. E nós dedicamos horas e dias para poder conseguir uma vaga numa instituição e depois 3, 4 anos, 5, 6 anos, uma formação. E aí começar uma carreira com uma expectativa, mas nenhuma segurança. Muitos de nós estão na igreja há quantos anos? Eu estou agora, nesse exato ano, nesse exato mês, estou fazendo 25 anos. Eu conheço o movimento de reforma e que eu aceitei viver no meio desse movimento, dessa grande família. É uma linda família. E o meu coração, ele tem um misto de esperança, de alegria, por fazer parte desse grupo, que é um grupo pequeno, em relação aos outros grupos, muitas instituições têm no mundo. Mas ele tem uma esperança de poder não apenas estar com os irmãos, sendo recebidos pelos braços abertos de Jesus e cantando o grande hino de Moisés no 144.000. Eu tenho uma esperança de poder encontrar com pessoas de outras instituições religiosas que receberam livros, que eventualmente pegaram um folheto na rua, que ouviram uma oração, um hino na casa de um irmão, e essa palavra foi o suficiente para ter um acesso, uma penetração do Espírito Santo no coração dessa pessoa, e lá no fim, ele acabou tomando a decisão correta, de seguir os passos de Jesus, porque viu em você, porque viu em mim, um tipo de vida, um tipo de conduta que é totalmente diferente desse mundo que vai de mal a pior. Mas, por outro lado, existe no coração uma tristeza, um sentimento de vazio em pensar que muitos dos nossos irmãos não estarão lá nos céus, não poderão usufruir os benefícios que Jesus e o Deus Pai criaram para todos os seus filhos, porque nesse exato momento colocaram o seu ponto de vista, acharam que a cultura do irmão do sul ou do irmão do norte são muito diferentes, e que não é bem assim, não precisa ser desse jeito. Ou, por outro lado, tem que ser dessa forma, porque senão está perdido. Tem que fazer dessa maneira, tem que seguir todos os estatutos, juízos e normas. É lei por lei. Sabe, irmãos? Eu não estou aqui para fazer com que os irmãos virem, fechem as páginas da Bíblia e desconsiderem a lei, não. Pelo contrário, ela é a nossa diretriz. Mas ela realmente só vai fazer sentido e você realmente só vai conseguir viver uma vida
em obediência se você buscar amar a Jesus. Esse Cristo, esse Deus maravilhoso, que veio para trazer para nós uma mensagem de preparo para retornarmos a Ele, que nos entregou esses sinais, Ele deixa claro que a nossa esperança não será em vão se nós colocarmos a Deus, amar a Jesus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas e não se preocupe com elas. Amar a Jesus, conversar com Ele diariamente, perguntar sobre todas as coisas. Senhor, o que quer que eu faça? A minha alimentação adequada? Eu estou com uns pensamentos estranhos, Senhor, tira isso de mim. Enche o meu coração da Tua verdade. Me faça ser uma pessoa de adoração. Meus lábios sejam só louvor. Não haja queixa, murmuração, reclamação, discórdia. Que as minhas palavras não saiam dos meus lábios, as maldições que estão ao redor, inclusive das pessoas com quem eu quero interceder. Nós aprendemos no ano passado. Não podemos declarar, fazer boletim de ocorrência do mal que está acontecendo com as pessoas, familiares ou não. Nossos lábios só devem ministrar palavras de bênção, palavras de salvação. E eu quero concluir dizendo, Cristo conta com você. Cristo conta com a sua disposição em fazer com que a palavra ministrada nesses 4.000 anos de história, o exemplo deixado por ele e seus discípulos, não seja em vão, e que a esperança da sua volta seja real, nos fazendo colocar em prática tudo aquilo que nos ensinou, para a honra e glória do seu nome, e que a gente possa ter registrado esse culto aqui também, não só no canal online da ASPA, mas no livro memorial nos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.